E eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias nesta noite, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, versículos de número 23 ao versículo de número 35. É uma leitura um pouco extensa, mas necessária para aquilo que Deus tem para falar conosco nesta noite. Mateus, capítulo de número 18, versículo 23 ao versículo 35. Mateus, capítulo 18, versículo 23 ao versículo 35. Diz assim, Mateus, capítulo 18, versículo 23, diz assim: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar o seu senhor, mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que lhe pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciava-os, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram muito, e foram declarar ao Senhor tudo o que passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei a tua dívida, e por que me suplicastes? Então devia tu igualmente ter compaixão do companheiro, como eu também tive misericórdia de ti. E indignado, o seu senhor entregou a mão dos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoastes a cada um do seu irmão as suas ofensas. Amém? Nesta noite eu quero falar sobre a importância do perdão. Eu gostaria já de começar esta mensagem dizendo o seguinte: perdoar não é fácil. Não é fácil perdoar, porque geralmente, quando nós não conseguimos liberar o perdão, é porque nós estamos feridos, nós estamos machucados, nós estamos sangrando, nós estamos magoados. Então por isso que perdoar não é fácil, mas o perdão é necessário. Mesmo não sendo fácil, o perdão é necessário. Porque quando nós liberamos o perdão funciona como um remédio para as nossas vidas. Muitas vezes nós não queremos tomar remédio, porque ele é ruim, ele não desce bem, mas é o que traz cura. E por incrível que pareça, nós vivemos hoje um evangelho que existem muitas pessoas tomando Santa Ceia, indo e vindo aos cultos, que carregam mágoas, ressentimentos, ódio no seu coração. Nós estamos celebrando o melhor culto, o culto mais importante da Igreja de Cristo na Terra, é a Santa Ceia do Senhor. E nós não podemos viver uma vida sem liberar perdão. Nós não podemos viver uma vida sem que nós possamos perdoar aquele que nos ofendeu. E quando nós entendemos que, quando Jesus passa a ser o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, nós precisamos entender que agora nós temos duas vidas. Por quê? Porque quando qualquer ser humano, ele tem aquela vida na horizontal. Todo ser humano tem uma vida que ele se relaciona com outras pessoas. O ser humano, ele tem contato com outro ser humano. E nós sabemos que viver entre pessoas, nós sabemos que se relacionar com pessoas traz problemas, traz dificuldade.
Principalmente que a Bíblia fala que nos últimos dias os homens seriam avarentos, amantes de si próprios, maldizentes. Então, onde existem pessoas, independente da instituição, nós teremos problema. Não significa que nós estamos dentro de uma congregação, que nós não teremos pessoas que irão nos ferir, que irão nos machucar. Mas quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós temos uma vida com Deus, nós agora passamos a ter uma vida na vertical. Nós passamos a ter uma vida com Deus, e esta vida que nós temos entre pessoas interfere na minha vida com Deus, interfere na minha comunhão com Deus. Então nós precisamos entender o sentido do perdão, nós precisamos entender qual é a importância do perdão para a minha vida espiritual. Eu preciso entender qual é a importância do perdão na comunhão da igreja. Eu preciso entender o que significa este ato, o ato da ceia. O ato da ceia não é um ato religioso, o ato da ceia é algo que nós trazemos em memória, aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Cristo nos salvou na cruz do Calvário. Então nós precisamos entender nesta noite, por que precisamos perdoar? Eu disse, perdão não é fácil. Perdão não é fácil. Eu seria um hipócrita, um mentiroso, de dizer assim, é muito fácil perdoar. É porque eu sou da Assembleia de Deus. É porque eu sou obreiro, isso é fácil. Não é. Perdão é difícil. Mas eu faço uma pergunta para os irmãos: por que nós precisamos perdoar? Por que é necessário que o homem perdoe o seu irmão? Esta passagem que nós acabamos de ler, esta parábola que Jesus conta, ele nos mostra, ele nos traz a resposta. E a Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo 32, ela diz assim, ela traz a resposta por que precisamos perdoar. Olha o que diz a Bíblia: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então por que nós precisamos perdoar? Porque fomos perdoados por Cristo. Nós fomos perdoados por Cristo. É simples assim. Por que eu tenho que perdoar aquele que me feriu? Por que eu tenho que perdoar aquele que me magoou? Por que eu tenho que perdoar aquele que caluniou, que me difamou, que manchou a minha imagem? Porque você foi perdoado por Cristo. Por isso que você tem que perdoar. Por isso que eu e você precisamos perdoar nesta noite. Mas você não sabe o que me fizeram. Você não sabe onde jogaram a minha imagem, rasgaram a minha imagem, mancharam a minha imagem, falaram aquilo que eu não fiz. Eu não estou dizendo o motivo. Eu estou te dizendo nesta noite, eu quero trazer cura através de Cristo para a sua alma. Eu quero que você entenda a necessidade do perdão. Eu quero que você entenda que nós fomos perdoados em Cristo. Vamos imaginar se Cristo fizesse uma fila e fosse olhar o motivo para nos perdoar. Não existiria ninguém aqui que era digno, merecedor do perdão de Cristo, mas nós fomos perdoados na pessoa de Cristo. Então nós precisamos nesta noite perdoar os nossos irmãos. Quando esta passagem que nós acabamos de ler, nesta parábola, Jesus está comparando um rei que tinha uma dívida. Ele era credor do seu servo, que devia 10.000 talentos, e ele chega para cobrar esta dívida, só que ele não tinha como pagar. Este rei seria Deus, e nós seríamos este devedor. Nós não tínhamos como pagar as afrontas dos nossos pecados. Nós não teríamos como ter acesso a Cristo pelas nossas obras, pelos nossos merecimentos. Mas Deus, na pessoa de Cristo, nos perdoou. Olha que coisa interessante. Um homem que devia 10.000 talentos, ele chega na presença do seu Senhor e diz: eu não tenho como pagar. Tenha compaixão de mim. Tenha misericórdia de mim, tenha generosidade de mim, porque eu não tenho como pagar. A ordem era: prende ele, vende a sua família e tudo que tem, até que sane a dívida, até que pague a dívida. Mas aí o que acontece? O Senhor é movido por íntima compaixão.
Foi isso que aconteceu comigo e com você. O Senhor, movido por íntima compaixão, Ele envia seu Filho na cruz do Calvário e nos dá este privilégio de hoje participar desta mesa, que a Bíblia diz que irá um dia, nós iremos participar no céu, onde ali seremos reunidos com todos os remidos do sangue do Cordeiro. Essa será a grande ceia, porque um dia fomos perdoados. Mas olha que coisa interessante, e assim somos nós. Aquele homem que devia 10.000 talentos, ele sentiu um alívio. Quem não quer ter dívida perdoada? Quem não quer ser livre da condenação? Ele sai todo alegre, pulando, eu estou livre. Mas uma pessoa que deve 100 dinheiros, como diz aqui na palavra, ele começa a sufocar. Sabe o que significa? Sabe o que significa isso? Aquele irmão que fez algo para mim, que me machucou, que me feriu, eu não consigo perdoar. Deixa eu explicar algo para você aqui nesta noite. Quando nós não liberamos perdão, nós não estamos ferindo aquele que nos ofendeu. O perdão é necessário para você, porque quem está com ferida aberta, quem está machucado, quem está sangrando é você, porque foi ele que me atingiu. É como se eu pegasse uma arma aqui e desse um tiro nele. É isso que muitas vezes as palavras, as atitudes atingem a nossa vida. Mas enquanto você não liberar perdão, enquanto você não liberar de coração perdão, você não consegue andar, você não consegue desenvolver espiritualmente falando. Por isso que você precisa nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, liberar perdão nesta noite, porque o perdão traz cura para a alma. O perdão ele restabelece a comunhão com Cristo. O perdão te levanta nesta noite. Perdoa aquele que te ofendeu nesta noite, porque você foi perdoado por Cristo. E é isso que nós precisamos entender. Se nós não formos procurar lógica, raciocínio, se nós formos procurar o merecimento do perdão, nunca vamos encontrar. Porque quem está ferido, o natural é que você queira devolver o que ele te fez. Mas essa é a essência do Evangelho. É aqui que está a beleza do Evangelho. É aqui que está o perfume de Cristo. O perdão não é merecimento ao ofensor, aquele que te ofendeu, aquele que te feriu. O perdão é um benefício para a sua vida. O perdão te traz vida. O perdão te liberta. Então você precisa perdoar. Por quê? Porque Cristo te perdoou. Você precisa perdoar. Por quê? Porque você precisa andar. Você precisa perdoar porque você precisa ter vida. Você precisa perdoar nesta noite, porque Deus quer ter comunhão contigo. Você precisa perdoar, porque entenda uma coisa, a partir de hoje, nós temos uma vida na horizontal, mas temos uma vida na vertical. Entenda uma coisa, quando este rei perdoa a dívida do seu servo, ele estava dizendo, esquece isso, vamos restabelecer uma nova vida, vamos olhar daqui para frente. Mas aquele que feriu, ele não conseguiu perdoar. Ele não conseguiu perdoar. E assim somos nós. Aquele irmão me feriu, a minha mãe me feriu, meu pai me feriu, meu ex-marido me feriu, e ela não consegue andar. Porque entenda uma coisa, quando guardamos algo no nosso coração, nós estamos, a falta de perdão é como você estivesse tomando um veneno e querendo que o seu ofensor morra. Como se aquele que te ofendeu morresse, mas é você que está com o veneno. Porque aquele que te feriu, aquele que te atingiu, pode até ser que ele nem lembre de você, pode até ser que ele nem lembre o que ele falou para você, ele não dá a mínima para você. Mas quem guarda mágoa no coração, quem guarda ódio no seu coração, está dando vida àquilo que já deveria estar morto. Mas você não sabe o que me fizeram, você não sabe o que falaram para mim, você não sabe o que fizeram eu perder. Eu estou perguntando isso, eu estou te dizendo nesta noite, debaixo da autoridade de Deus, eu estou dizendo, libera perdão nessa noite, porque Cristo quer curar a tua alma. Nós precisamos aprender a perdoar, nós precisamos viver uma vida livre. Por quê? Olha que coisa interessante. Quando os amigos daquele que estava sendo sufocado, o conservo, toma conhecimento do que aquele servo havia feito com o conservo, ele vai até o rei e disse assim: rei,
O Senhor não perdoou uma dívida impagável? Perdoei. O Senhor não deu a carta de liberdade para ele? Dei. E quando eles relatam o que ele estava fazendo, ele fica irado. E ele entrega, depois do conhecimento, ele entrega aquele homem na mão dos atormentadores, na mão dos verdugos, na mão daquele que opressiona. Olha que coisa interessante. Quando nós não liberamos perdão, o perdão nos aprisiona. O perdão leva a pessoa à prisão. O perdão leva a pessoa à prisão emocional. A falta de perdão leva a pessoa a ser uma pessoa presa. Pode ver, tem pessoas que coisas aconteceram há 20 anos na vida dela, há 30 anos na vida dela, ela lembra de 30 anos atrás, ela vive como se aquilo tivesse acontecido hoje, ela vive como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento, porque ela está presa, a falta de perdão nos aprisiona. Quando nós não liberamos perdão, nós somos presos, porque entenda uma coisa, quando nós estamos presos por falta de perdão, existe uma pessoa que se beneficia, é o diabo. O diabo se beneficia daquele que não libera perdão. Olha o que diz a Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tem perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardios. Paulo estava dizendo assim: perdoa, para que Satanás, para que o diabo, em outras traduções diz ardis, sabe o que são ardis? Planos, projetos, ciladas. Então significa o seguinte: aquele que está preso na mágoa, aquele que está retendo perdão, aquele que não consegue liberar perdão, ele está sendo presa fácil do diabo. O diabo se beneficia daquele que guarda a mágoa, o diabo se beneficia daquele que não consegue liberar perdão. E a ordenância de Deus, como está escrito aqui no livro de Mateus, no versículo 35, é assim: assim vós fará também. Olha, é muito forte isso aqui. Assim Deus fará também, se de coração, não é da boca para fora, é de coração. Porque tem muita gente, eu perdoei, mas quando a pessoa entra aqui, eu saio por lá. Isso não é perdão. Se tem que ser de coração, tudo bem que você não precisa entrar com ela mais na sua casa, pode até ser que você não tenha a mesma amizade que você tinha antes, mas tem que ser de coração. Não perdoaste cada um, o seu irmão, as suas ofensas. Significa o seguinte: se Deus nos perdoou, eu tenho que perdoar ele, eu tenho que perdoar ele, eu tenho que perdoar ele. Para quê? Para que você não seja presa, para que você não fica preso nos ardis do diabo. Por incrível que pareça, tem muitas pessoas hoje presas por falta de perdão. Tem muitas pessoas hoje que a falta de perdão traz doença no corpo. A falta de perdão muda o semblante da pessoa. A falta de perdão tira a alegria da pessoa. E nesta noite o Senhor quer te dar a alegria da salvação. Nesta noite o Senhor quer dizer: levanta e anda, porque há poder no nome de Jesus. Deus quer dar comunhão com o Espírito Santo na sua vida. Libera perdão nesta noite. Saia desta prisão, saia da cilada do diabo, porque Deus tem vida para a sua igreja, Deus tem liberdade para a sua igreja. A Bíblia diz: onde é o Espírito do Senhor, a liberdade. Aleluia. Porque hoje nós não conseguimos encontrar cultos onde o Espírito Santo tem liberdade. Porque hoje nós somos uma igreja dividida. Hoje existem pessoas dentro do grupo que não gostam do outro. Hoje nós temos igreja que os membros não gostam do seu pastor. Hoje nós temos igreja que não gosta dos membros. Não tem liberdade do Espírito. Não dê liberdade aos ardis de Satanás, porque o Satanás gosta disso. O diabo, ele é especialista em entrar em brecha. O diabo é especialista em espalhar confusão,
Porque onde não guarda perdão, onde não se libera o perdão, porque é assim. Porque uma pessoa, diante do ódio, consegue tirar a vida do outro. Porque o diabo, ele fica trabalhando naquele sentimento. Mata. Acaba com essa igreja. Você era merecedor disso, ela te feriu. Sai deste grupo, sai desta igreja, por causa do ódio. Mas nesta noite, eu venho propagar vida em nome do Senhor Jesus Cristo para você. Eu venho dizer para você nesta noite, libera o perdão que está aí no seu coração. Perdoa esta pessoa que te feriu, mas está doendo, mas Deus veio trazer cura para você nesta noite. A cura está na liberação do perdão. O perdão não é benéfico para aquele que te feriu, o perdão é benéfico para a sua vida. Eu não sei há quanto tempo você guarda algo no seu coração, mas a ordem de Deus nesta noite é: libera o perdão. Se for necessário, chegue na sua casa e ligue para a pessoa e diz: eu estou te perdoando em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a partir de hoje eu quero viver para o meu Senhor, eu quero ter intimidade com meu Deus, eu quero andar com Deus. Aleluia! Glória! Outra coisa, quantas vezes eu devo perdoar? Quantas vezes? Porque eu vou dizer para você, onde há pessoas há problema, onde há grupo de pessoas tem problemas, porque ninguém pensa igual, pessoas têm objetivos diferentes, pessoas têm ideias diferentes, então teremos problema. Tem lugares que tem pessoas que vão gostar de mim e tem pessoas que não vão gostar de mim. Assim são as pessoas. Mas eu quero destacar a beleza do Evangelho. Eu quero destacar o brilho de Cristo. Eu quero que exale o perfume de Cristo. Sabe o que é Evangelho? É isso. É conviver com aquele que não gosta de você com harmonia. Isso era Cristo. Isso era a igreja do passado. Ela não gosta de mim, mas hoje é assim. Ele não gosta. Vamos dar um jeito de boicotar ele. Vamos dar um jeito de deixar ele ficando mais. Não. Quantas vezes a Bíblia diz em Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, eu lhe perdoarei? Ele estava dizendo assim: se o meu irmão me ferir, se o meu irmão me magoar, se o meu irmão falar mal de mim, se o meu irmão virar as costas para mim, se o meu irmão quiser o meu mal, até quando eu vou aguentar ele? Uma semana? Um mês? Um ano? Ou eu vou embora? Olha a resposta de Jesus. Jesus diz assim, versículo 22, respondeu-lhe Jesus: não digo até 7. Eu creio que Pedro vinha assim, estava esperando: se ele fizer mal para você, manda ele embora ou vai você embora. Se ele fizer mal para você, devolva. Mas Jesus diz assim: não. Jesus diz assim: 70 vezes 7. Jesus estava dizendo: aprenda a dar a outra face. Viva com esta pessoa. É fácil? Não é. É difícil? Muito difícil. Porque eu digo que aquele que é ferido, que sente a dor, aquele que é machucado, que sente a dor, aquele que tem a sua imagem arranhada, é que sente a dor, é aquele que foi exposto à sua vida, é que sente a dor. Mas Jesus está dizendo: não é para fugir, não veja o que eles falam, mas conviva com ele. Deus estava dizendo assim: quem vai mostrar que sou eu na sua vida, sou eu. É eu que vou te exaltar, é eu que vou te levantar, e é eu que vou te curar. Então entenda uma coisa, meu irmão: não fuja daqueles que te perseguem. Se ele ataca uma pedra, volte um abraço para ele. Se ele vira as costas para você, dê a paz do Senhor para ele. Se ele fala mal de você, ore por ele, queira estar com ele, exale o perfume de Cristo. Porque entenda uma coisa: o natural é o seguinte: fez contra mim, eu vou lá, eu vou devolver, eu vou pagar com a mesma moeda. Mas nós somos a igreja de Cristo lavado e remido no sangue. Nós vamos para o céu, meu irmão. Nós somos um povo diferente, porque não estamos pautados no evangelho do triunfalismo. Nós estamos pautados no evangelho da cruz. E o evangelho da cruz é dor, o evangelho da cruz é perseguição. E é isso. Aquele que não gosta de você, que ele está com ele. Aquele que fala mal de você,
Olhe por Ele. Então entenda uma coisa, meu irmão: não tem escapatória. Não, a saída não é ir embora da igreja. A saída não é ir embora do grupo. A saída não é abandonar o seu lugar. Fique no seu lugar. Olhe na cara desta pessoa, mas não olha com soberba, mas olha com amor, porque Jesus estava dizendo: perdoa 70 vezes 7. Tem amor por ele. Seja compassivo com ele, perdoe ele, ande com ele, seja benigno com ele. É fácil? Não, mas isso é evangelho. É isso que é o evangelho. Mas não tem o evangelho mais light? Não tem. O evangelho da cruz é porta estreita. O evangelho da cruz é isso, é renúncia, é passar por cima. Estão me perseguindo. Meu irmão, se você quer aplauso, você está no lugar errado. Se você que aceita, nem Cristo, sendo perfeito, justo, não pecou, teve aceitação de todos. Nós vamos ser criticados. Quem está na frente recebe crítica. Quem está liderando é sujeito a crítica. Mas é o seguinte: tem Jesus no barco. Jesus está no barco. Jesus está no seu coração. Vai em frente. Você tem intimidade com Deus? Vai em frente, porque Deus vai dar graça para perdoar. Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa: quem consegue perdoar? Quero te fazer uma pergunta nesta noite. Quem é que consegue perdoar? É quem é da Assembleia de Deus no Ministério do Ipiranga? É quem é da Igreja Batista que consegue perdoar? Quem consegue perdoar? É aquele que tem 70 anos de igreja? É aquele que é pastor? Não. A Bíblia tem uma resposta para quem consegue perdoar. Atos capítulo 7, versículo 55 e versículo 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Meu irmão, queira ser cheio do Espírito Santo. Aqui nós temos um copo cheio. Quando você tem algo cheio, que está ocupado, não tem espaço para mágoa. Porque a pessoa guarda mágoa há 20 anos no seu coração, porque não está cheia do Espírito Santo. Quem consegue perdoar? Quem é cheio do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, fintou os olhos para o céu, meu irmão. Olha que coisa linda. E viu a glória de Deus. E Jesus estava à direita. Versículo 56. Eis que vejo o céu aberto. Meu Deus! Ele estava sendo apedrejado, ele estava sendo morto, e ele conseguiu olhar para o céu. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo, ele estava cheio da glória, ele estava cheio da graça. Seja cheio do Espírito Santo. Por isso que nós ficamos 20 anos, não pode, meu irmão, é forte esse negócio. Um homem sendo apedrejado injustamente, um homem que estava sendo morto injustamente, humanamente falando, e ele conseguiu olhar para o céu, meu irmão. Aleluia. Meu irmão, o homem hoje, o crente hoje, ele é ferido na sua imagem, ele vai embora da igreja. Aí vai o pastor: vamos voltar, irmão. Não, eu não vou voltar. Não, para com isso, meu irmão. Ele estava cheio do Espírito Santo. Não queira ser cheio de dinheiro, não queira ser cheio de posição, queira ser cheio do Espírito Santo. Porque ele olha para o céu e vê o céu aberto diante do apedrejamento. Meu Deus, hoje para ver o céu aberto precisa pular bananeira. Hoje para ver o céu aberto tem que trazer movimento. Ele estava morrendo, apedrejado, sofrendo. As pedradas estavam doendo, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Sabe como eu vejo isso? O Espírito Santo estava amortecendo as pedradas. Sabe o que significa isso? Você quer amenizar a dor da traição? Seja cheio do Espírito Santo. Você quer amenizar a dor da imagem arranhada? Seja cheio do Espírito Santo. Ele conseguiu olhar para o céu, meu irmão. Meu Deus, meu Deus, ele conseguiu olhar para o céu. Quando você está ferido, você fica chorando. Quando você está machucado, a primeira coisa que acontece é fugir, é ir embora. Mas ele olha para o céu. Meu Deus do céu, é forte isso. Ele conseguiu olhar para o céu e viu o céu aberto. Você tem visto o céu aberto na sua casa?
Você tem visto o céu aberto na igreja. Sabe por que o céu está lacrado? Sabe por que o céu está de bronze? Porque estamos guardando mágoa. Ele era cheio do Espírito Santo. Hoje é homem cheio de letra. Hoje é homem cheio de técnica. Cadê os homens cheios do Espírito Santo? Cadê a mulher cheia do Espírito Santo? Porque quem é cheio do Espírito Santo não vai parar na primeira. Quem é cheio do Espírito Santo não vai parar na segunda. Quem é cheio do Espírito Santo, meu Deus, quem é cheio do Espírito Santo, pode se virar uma igreja contra ele vai permanecer firme, porque é o Espírito Santo que está na vida dele. Sabe por quê? Aquele irmão dizia, ele estava fazendo a sua defesa. Para, não precisa me matar, ninguém está vendo. Eu não quero mais nada com esse Jesus. Não. Cheio do Espírito Santo, ele consegue contemplar o céu, irmão. Ele consegue olhar e ver Jesus à destra. Olha que coisa linda. Sabe por quê? Ele não tinha uma vida horizontal apenas, ele tinha uma vida com Deus. Quem é cheio do Espírito Santo tem vida com Deus. Quem é cheio do Espírito Santo consegue ver aquilo que o homem carnal, o homem natural, o gospel não vê. Mas nesta noite a proposta é essa: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, porque você vai ver a sua vida mudar. Outra coisa. Quem consegue perdoar é aquele que é cheio do Espírito Santo. Olha o que diz Atos capítulo 7, versículos 59 e versículo 60. E apedrejaram Estevão. Nós podemos dizer assim: me feriram, me machucaram, me caluniaram, mancharam a minha imagem, jogaram a minha imagem no lixo. Ele estava, mas olha que coisa, apedrejaram Estevão, que invocava e dizia. Sabe quem consegue perdoar? Quem tem vida de oração, quem tem vida secreta com Deus. Olha o que ele dizia, olha o que ele estava invocando e dizia: Senhor Jesus. Ele já contemplava o céu aberto, ele já viu Jesus à destra do Pai. Olha o que ele dizia: Senhor, receba o meu espírito. Versículo 60. Então, ajoelhando, clamou em volta a voz: Senhor, não impute a eles o pecado. Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, eles estão querendo tirar minha vida, eles estão me ferindo, eles estão me machucando, mas não impute a eles não. Sabe por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Sabe por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele conhecia um lugar secreto. Ele estava dizendo assim: aquele irmão me feriu, ele me injustiçou, ele me prejudicou, mas Senhor, eu não quero que o Senhor devolva. Não impute. Significa o seguinte: a partir de hoje, aquele que te feriu, aquele que denigriu a sua imagem, aquele que te machucou, ore por eles, interceda por eles, põe essas pessoas debaixo do seu joelho e peça: Senhor, se você foi traída pelo seu marido, se você foi traída pela sua esposa, se você foi traído por alguém que está aqui nesta noite, ore por ele nesta noite, interceda por ele, diga: Senhor, o Senhor me perdoou, eu estou ferido, mas que o Senhor tenha misericórdia da irmã tal, que o Senhor tenha misericórdia do irmão tal, que o Senhor perdoe ele, Senhor, e me dê graça, Senhor, me dê graça para olhar para ele, me dê graça, humildade, para ir até ele e dizer: eu te perdoo em nome do Senhor Jesus. Vamos pôr uma pedra nesse negócio, porque, meu Deus, é melhor andar contigo. Ele estava dizendo assim, ele estava dizendo: Senhor, receba o meu espírito, mas eles nem estavam ligando para aqueles que estavam atacando pedra. Meu irmão, este ato aqui não é um ato religioso. Trazer em memória, sabe o que significa? Como se estivesse acontecendo agora, como se ele estivesse indo à cruz do Calvário agora. Ele está trazendo em memória para dizer assim: você foi perdoado, viu? Você merecia o inferno, você merecia a condenação, mas eu, na pessoa de Cristo, eu te perdoei. Eu, na pessoa de Cristo, te dei vida. Meu irmão, eu estou indo para o encerramento. Eu sempre digo isso: não existe nenhuma instituição,
não existe nenhum lugar que dá chance do homem recomeçar de novo. A igreja tem. A igreja tem essa função social ainda. E o interessante, que se fosse por mão humana, eu diria, esse irmão não merece, aquele irmão merece, aquele irmão mais ou menos, aquela lá vai embora. Mas nesta noite, por este ato que nós estamos fazendo em memória, por causa do sangue de Cristo, por causa da pessoa bendita de Cristo, é que nos traz, nos reconcilia. Por quê? Porque não é mérito nosso, é mérito de Cristo. Olha que coisa interessante, o perdão não é mérito para o ofensor, é remédio para a sua alma, é salvação para a sua vida, é liberdade para a sua vida. Nós fomos perdoados porque nós não merecíamos, não há bondade em nós, não há méritos em nós para estarmos aqui nesta noite. Tudo é mérito de Cristo, nós estamos por Cristo. Então a proposta de Cristo nesta noite é: você vai tocar no pão que simboliza a minha carne, que foi triturada, esmagada para sarar as suas feridas, o meu sangue, que é o sangue da nova aliança, que te purifica de todo o pecado. Então ele te pergunta nesta noite: até quando você vai carregar esta mágoa no seu coração? Até quando você vai carregar este ódio no seu coração? Porque nesta noite, meu irmão, você pode até não ter o carro que você quer, pode até ter a casa que você não quer, que queria e você não tem, mas nesta noite é proposto um perdão para você, é proposto para você uma nova vida na pessoa de Cristo. Deus tem vida para nós nesta noite, Deus tem liberdade no Espírito nesta noite. Meu irmão, Deus quer te libertar nesta noite. Deus está propondo para mim e para você uma nova vida. É noite de perdão, em nome do Senhor Jesus Cristo. A partir de hoje, você liberando o perdão, a sua vida muda, a sua vida não será mais a mesma. Que Deus, na pessoa de Cristo nesta noite, vá na ferida. Nesta noite, Cristo é a pessoa de Cristo, não sou eu, é a pessoa do Espírito Santo. Ele está indo na ferida. Nesta noite o Espírito Santo está dando graça. Nesta noite Deus está dando poder do alto, autoridade para você perdoar, meu irmão. Nesta noite acabou a ruaça do diabo. Nesta noite os ardis de Satanás estão sendo destruídos, porque o Espírito Santo, ele está dando para você nesta noite estratégia. Nesta noite o Espírito Santo está indo nas feridas, nas marcas do passado, os hematomas, as manchas, a imagem que foi manchado. Mas nesta noite Deus está restituindo, nesta noite o Espírito de Deus está restaurando, nesta noite o Senhor está propondo uma nova vida. Nesta noite é noite de mudança. Desde o primeiro, o pastor Giva me mandou se eu poderia estar pregando aqui. Na hora o Espírito Santo falou para mim: vai pregar sobre o perdão, vai pregar sobre o perdão. Sabe por quê? Ele falou para mim: tem pessoa que eu preciso tratar, tem pessoa que eu preciso mudar. E nesta noite eu estou sendo boca de Deus para a sua vida. Nesta noite eu estou dizendo daquilo que Deus mandou dizer. Deus está trazendo cura para você nesta noite. Deus está trazendo um novo tempo. Receba da parte de Deus o perdão, receba da parte de Deus um novo tempo, porque de Deus, receba esta palavra que vem do alto, receba esta palavra que vem do trono. É noite de mudança, é noite de libertação na sua vida. Receba da parte de Deus em nome de Jesus. Oh, glória! Glória a Deus, que palavra maravilhosa, meus irmãos.